quando mais de 70 pedidos de impeachment se acumulam contra a mais alta corte do país, a pergunta deixa de ser jurídica e passa a ser institucional. Estamos diante de um sistema de freios e contrapesos funcionando ou de um judiciário que se tornou intocável? Quando não existe consequência possível, o poder deixa de ter limites. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A história que a gente vai destrinchar é complexa. É sobre essa tensão crescente entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Estamos falando de um número recorde de pedidos de impeachment contra ministros da Corte, o que coloca em xeque a própria noção de equilíbrio entre os poderes. Antes de continuar, já curte esse episódio e se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa política sem filtro e sem narrativa pronta. Ok, vamos analisar isso. O ponto de partida é um número que, olha, por si só já é uma notícia. 72. 72 é o total de pedidos de impeachment protocolados no Senado contra os atuais ministros do STF. Não é um número qualquer, né? É quase um termômetro da temperatura política em Brasília. Exato. E esse volume todo ele não é distribuído de forma homogênea. O que é fascinante aqui é a concentração desses pedidos. Sim, isso me chamou muita atenção. O ministro Alexandre de Moraes é o alvo de 41 desses requerimentos, sozinho. 41. E isso é mais da metade de toda a pressão que o Legislativo tenta exercer sobre a Corte. É muita coisa. É um foco muito claro, né? E não para por aí. A lista mostra que o desgaste é, assim, mais amplo. O ministro Gilmar Mendes tem 9 pedidos. O recém-chegado Flávio Dino já acumula 6. 6, exatamente. Dias Toffoli tem 4 e outros ministros também são citados. O que isso mostra, né, que embora o Moraes seja o foco principal, a percepção de conflito se estende a boa parte do tribunal. Sem dúvida. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente vê que não são ações isoladas. A fonte que analisamos menciona uma estratégia do Partido Liberal para intensificar essa pressão. Ah, então é um movimento coordenado? Exatamente. Cada pedido protocolado faz parte de um movimento político que visa desgastar a imagem do Supremo e, claro, forçar uma reação do Senado. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque, bom, a Constituição prevê esse mecanismo, certo? O Senado tem o dever de processar e julgar ministros do STF por crimes de responsabilidade. É a ferramenta clássica de freios e contrapesos. Um poder controlando o outro. Na teoria. Na teoria. A questão é a aplicabilidade dessa ferramenta. A fonte que a gente analisou traz um dado histórico que é demolidor. Qual? Em mais de 130 anos de república, nenhum ministro do STF foi afastado do cargo por impeachment. Nenhum. Zero. Zero. Isso é muito impressionante. Aqui é onde a coisa fica bem interessante. Porque a fonte nos lembra daquele único caso em que o Senado efetivamente removeu um ministro, mas não foi um impeachment. Exato. O caso de 1894. Cândido Barata Ribeiro. Que era médico. Isso mesmo, ele era médico e foi nomeado para o STF. Naquela época, o indicado podia assumir o cargo antes mesmo da aprovação do Senado. Uma loucura se a gente pensar hoje. Então ele atuou como ministro. Sim. Barata Ribeiro exerceu o cargo por 11 meses. Rejeitou a indicação. E qual foi a alegação? Alegaram que ele não possuía um notável saber exigido. O mais curioso é que a Constituição da época nem especificava saber jurídico, só notável saber. Mas o Senado interpretou que tinha que ser jurídico. Pois é, foi na prática um afastamento, mas por um rito completamente diferente do impeachment. Ou seja, o instrumento que existe hoje para responsabilizar o ministro, ele nunca foi usado com sucesso. Nunca. Isso levanta uma dúvida fundamental. Ele é um freio real ou é só uma peça decorativa no nosso sistema político? E essa dúvida nos leva de volta para os dias atuais, né? A atenção não está só no volume de pedidos, mas na reação do próprio judiciário. Como assim? Isso levanta uma questão importante sobre a percepção de autoproteção institucional. Assim, a fonte cita um exemplo muito claro disso.
Em dezembro, uma decisão do ministro Gilmar Mendes gerou uma reação fortíssima entre os parlamentares. A da liminar. Exato. Inicialmente, ele concedeu uma liminar que restringia apenas à Procuradoria-Geral da República o poder de apresentar pedidos de impeachment contra ministros. O que, na prática, invalidaria todos os 72 pedidos atuais de uma vez só. Exato. A reação foi tão negativa que ele recuou. Parcialmente. Isso. Ele suspendeu o trecho que limitava os pedidos à PGR, mas manteve outro ponto bem polêmico. A exigência do quórum. Exatamente. A exigência de um quórum de 2/3 do Senado para aprovar o afastamento. E antes, qual era a interpretação? A interpretação majoritária era de maioria simples, metade dos presentes mais um, entendi. Para os senadores a leitura foi óbvia, né? Foi uma manobra para tornar o processo de impeachment, que já era praticamente impossível, ainda mais difícil. Foi visto como a corte agindo para se blindar, para se proteger. E o impacto disso vai muito além dos corredores do Congresso. Com certeza. Quando um dos poderes da República é percebido como inalcançável, sabe? Imune a qualquer tipo de controle ou responsabilização real, isso afeta diretamente a confiança da população nas instituições. A ideia de que a lei vale para todos fica enfraquecida. Fica muito enfraquecida. Então, para a gente amarrar a nossa análise, o que temos é um cenário com 72 pedidos de impeachment contra o STF. Um número que simboliza uma crise institucional profunda. Temos o ministro Alexandre de Moraes, isolado como principal alvo dessa ofensiva política e jurídica. Concentrando a maior parte dos ataques, sem dúvida. E no centro de tudo, o risco de um poder judiciário que, aos olhos de parte da sociedade e do Congresso, parece não ter mecanismos efetivos de controle. O que alimenta, claro, a desconfiança no equilíbrio democrático. Quando um poder não pode ser questionado nem responsabilizado, ele deixa de ser árbitro e passa a ser parte do jogo. E agora eu quero saber de quem nos ouve. Esses pedidos de impeachment contra ministros do STF representam um mecanismo legítimo de controle democrático ou mostram que o sistema foi desenhado para nunca responsabilizar quem está no topo? Deixa sua opinião nos comentários.